Os anti-inflamatórios não esteroidais, ou AINEs, como a gente vai chamar aqui, são medicamentos que eles são usados para reduzir a dor, a inflamação e a febre, mas o uso prolongado ou em doses muito altas pode causar efeitos adversos. Eles agem inibindo a enzima da ciclooxigenase, ou COX, que é importante na produção de prostaglandinas, que é responsável pelos processos inflamatórios. Esses efeitos adversos podem ocorrer em vários sistemas, no gastrointestinal, no renal, cardiovascular, hematológico, causando gastrite, úlcera, redução da função renal, risco de AVC e infarto, alteração na agregação das plaquetas, broncoespasmos, crises de asma, hepatotoxicidade e até reações cutâneas, como urticária e erupções. A penetração articular dos anti-inflamatórios não esteroidais, ou das AINES, ocorre pela inibição das cicloginases, que no caso são as COX-1 e COX-2, enzimas que são responsáveis pela produção de prostaglandinas, que são mediadores ali da dor, da inflamação e também da febre. Ao atingir o líquido sinovial, as AINES, os anti-inflamatórios, eles reduzem a inflamação intraarticular, aliviando sintomas como dor, calor e também inchaços. Então, ocorre a distribuição dos AINES, que penetra bem nas articulações, especialmente nas situações inflamatórias, onde há o aumento da permeabilidade vascular. Então, a concentração dos AINES no líquido sinovial ela é menor do que no plasma, porém é uma concentração mais duradoura. E assim, alguns exemplos de AINES, como naproxeno, diclofenaco e piroxicam, apresentam boa penetração e persistência no líquido sinovial, causando assim uma eficácia maior no tratamento. Lembrando que a eficácia clínica desses fármacos não depende só da penetração articular, também depende da meia-vida do fármaco, afinidade pela COX e também o perfil da segurança gastrointestinal, cardiovascular e renal. Os anti-inflamatórios não esteroidais, no caso os AINEs, eles podem afetar diretamente o processo de coagulação do sangue. Isso está relacionado à inibição das enzimas COX-1 e COX-2. A enzima COX-1 é responsável pela produção do tromboxano A2, que é sintetizado pelas plaquetas. Esse tromboxano promove a agregação plaquetária, ou seja, ele estimula a formação de coágulos e também provoca a vasoconstrição. Portanto, a COX-1 tem um papel pró-coagulante. Já a COX-2, que é induzida principalmente em situações inflamatórias, atua na produção de prostaciclina. Essa substância tem um efeito oposto ao tromboxano. Ela inibe a agregação plaquetária e provoca vasodilatação, ou seja, a COX-2 tem um papel anticoagulante. Em condições normais, existe um equilíbrio entre o tromboxano e a prostaciclina, regulando a coagulação e mantendo o sangue fluindo sem formar coágulos indevidos. Porém, quando se utiliza um AINE seletivo da COX-2, como celecoxib, essa enzima é inibida e a produção de prostaciclina diminui. O resultado disso é que o efeito inibidor da coagulação se perde, enquanto o tromboxano, produzido pela COX-1, permanece ativo, favorecendo a coagulação. Esse desequilíbrio coagulante pode aumentar o risco de eventos cardiovasculares, como infarto e acidente vascular cerebral, especialmente em pacientes com predisposição. Por outro lado, os AINEs não seletivos, como ibuprofeno, naproxeno e o ácido acetilsalicílico, inibem tanto a COX-1 quanto a COX-2. Com isso, eles reduzem tanto a formação de tromboxano quanto a de prostaciclina, podendo gerar um risco maior de sangramentos, principalmente no trato gastrointestinal. Olá pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre a classificação dos AINEs. Bom, para começar, o que são os AINEs? Eles são anti-inflamatórios não esteroides, ou seja, eles são remédios que reduzem a dor, a febre e a inflamação, mas não são corticoides. Bom, e como eles funcionam? Eles bloqueiam uma enzima chamada COX, que ajuda a produzir substâncias inflamatórias chamadas prostaglandinas. Dito isso, existem dois tipos de COX. O COX-1, que protege o estômago, os rins e ajuda na coagulação, e o COX-2, que entra em ação na inflamação e também na dor. Dada a apresentação, agora vamos de fato à classificação. Os inibidores não seletivos da COX, eles bloqueiam tanto a COX-1 quanto a COX-2, também diminuem a dor e a inflamação, mas eles podem causar problemas no estômago, como gastrite e úlceras. Exemplo disso são o diclofenaco de potássio e também o ibuprofeno. Já os inibidores seletivos da COX-2, eles bloqueiam só a COX-2, e neles também há menos riscos de problema no estômago, mas eles podem aumentar o risco de problemas no coração, como o infarto. A substância precursora da inflamação mencionada no nosso mapa mental é o ácido araquidônico. Ele é um componente essencial das membranas celulares e desempenha um papel central no desencadeamento e na modulação da resposta inflamatória do nosso corpo. A sua importância reside no fato de que ele não é a causa direta da inflamação, mas ele serve como uma matéria-prima a partir da qual os verdadeiros mediadores inflamatórios serão produzidos. Quando ocorre uma lesão ou uma infecção, o ácido araquidônico é liberado das membranas celulares por uma enzima específica. Uma vez liberado, ele é então processado por diversas vias enzimáticas. As duas principais vias são a via ciclooxigenase, COX, que dá origem às prostaglandinas, que são responsáveis por dor e febre, e tromboxanos, e a via lipooxigenase. A via lipooxigenase, LOX, que produz os leucotrienos, que são envolvidos em reações alérgicas e na atração de células inflamatórias. O ácido araquidônico é o precursor, que é o ponto de partida para a síntese dessas moléculas que regulam e amplificam os sinais e sintomas clássicos da inflamação.
como o inchaço, a vermelhidão e a migração de células do sistema imune para o local afetado.